Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, hein? Hoje é a nossa aula de ciências, nossa primeira aula de ciências do quarto bimestre, tá bom? Que começa na página 160 do nosso livro e nós vamos falar sobre propriedades da matéria. Mas aí, né, vamos iniciar. E o que seria matéria, né? Matéria, gente, é tudo que tem massa, tá bom? E ocupa um lugar no espaço, que ocupa um lugar na Terra, onde nós vivemos, no espaço onde nós vivemos, tá bom? Como, por exemplo, um livro, um estojo, um desodorante, um lixo, tudo isso, tá bom? Uma casa, né? Então, toda matéria ele apresenta características, certo? Por exemplo, dependendo do caderno, ele pode ser maior, ele pode ser menor, né? Ele pode ser mais grosso ou mais fininho, né? E que características que definem esse objeto, né? Essa matéria, tá? E essas características são denominantes e propriedades desse objeto, dessa matéria, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais de uma matéria, tá? E as propriedades gerais, gente, são propriedades que nos permitem classificar o sistema como sistema material, tá? Então, a matéria. Então, essas propriedades gerais, eles são propriedades de todos os materiais que apresentam, tá bom? Então, vamos ver essas propriedades que permitem a gente classificar, a gente denominar esses materiais, tá bom? Essas matérias, tá ok? Então, né, meus amores, lembrando, as propriedades gerais de uma matéria são propriedades que todos os materiais apresentam, tá bom? Então, são todas as matérias que apresentam, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro é a massa, tá? A massa equivale à quantidade de matéria, tá bom? Presente em um corpo, tá? Quantidade de matéria, por exemplo, num caderno, quantidade de folhas que existe nesse corpo. O corpo seria o caderno em si, tá bom? E a massa, gente, ela é uma unidade que ela pode ser medida com uma balança, tá bom? A gente pode usar a balança para medir essa unidade, tá bom? E a unidade padrão é o quilograma, tá bom? Também pode ser a tonelada, a grama, a miligrama, e podem ter as conversões das unidades. Por exemplo, uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, tá bom? E assim vai. E temos a extensão, tá bom? A extensão equivale ao espaço ocupado pela matéria, tá bom? Então, qual o volume, né, de uma matéria? Qual é o espaço, a medida que aquele corpo ocupa, aquela matéria ocupa, tá bom? E a unidade padrão, né, da extensão é o metro cúbico, que é o Mzinho e o Tzinho lá em cima, né? E pode ser calculado pelo decímetro, decímetro cúbico, né? O litro, o decímetro, centímetro cúbico e o milímetro, tá bom? Então, por exemplo, é como se fosse também uma garrafa, né? E ter água dentro. Então, a gente vai saber, né, a quantidade de água que tem dentro com a extensão, tá bom? E também temos a impenetrabilidade, tá bom? Palavra difícil, né? E a penetrabilidade caracteriza pela impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar, tá bom? Vocês ainda vão escutar muito ouvir isso, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Por exemplo, eu estou aqui, não tem como outra pessoa ocupar o mesmo lugar que eu, porque a pessoa não tem como entrar muito em cima de mim, né? Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, tá ok? Agora nós vamos falar sobre a divisibilidade, tá bom? A divisibilidade, gente, ela caracteriza pela característica de dividir os corpos, tá? Os corpos eles podem ser divididos em porções.
cada vez maiores ou menores com a sua contribuição, tá bom? Outra propriedade da matéria é a compressibilidade, tá bom? A compressibilidade equivale à característica que os corpos possuem de serem comprimidos por ação de uma força. Então, por exemplo, tem uma folha aqui, ela pode ser comprimida com a força de eu amassar ela, tá bom? Elasticidade. Próximo, elasticidade. A elasticidade, gente, ela corresponde à capacidade que os corpos possuem de poderem retornar à sua forma inicial. Então, por exemplo, eu amassei ela todinha aqui, com a minha força, com a compressibilidade. Aí eu posso voltar ela ao normal, tá bom? Com a elasticidade. Também um exemplo é o elástico, tá bom? Eu posso ir, né? Comprimir, compressibilidade, né? Esticar, eu posso esticar ela e ela vai compressibilidade de novo, entendeu? Se comprimir com a sua própria força também, tá bom? A próxima é a inércia. A inércia, gente, corresponde à capacidade de um corpo apresentar, que ele se apresenta, né? E mantém-se em repouso ou em movimento. Ou ele fica paradinho ou ele está em movimento, tá bom? E não existe força atuando sobre ele, então vamos espontaneamente, automaticamente, tá? Podemos dizer assim. E por último, a descontinuidade, tá bom? A matéria descontinuidade, que contém isso, né? Quer dizer, né, tem a característica de existir espaços entre uma partícula e outra que compõe a matéria, tá bom? Então, esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais ou menos dura, tá bom? Então, é como a gente ter um objeto e a gente poder deixar ele um pouco mais duro, mais resistente ou mais mole, mais malemolente, tá bom? Então, isso é trabalhando com a descontinuidade, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre as propriedades específicas da matéria, tá bom? Então, as propriedades específicas da matéria, a gente quer dizer, se apropria, né, das propriedades que permitem a distinção de um objeto ao outro, de uma matéria ao outro, né, de um corpo a outro. E essas propriedades físicas, essas propriedades podem ser físicas, químicas ou organolépticas, tá bom? Então, nós vamos ver aí algumas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade física, né? Propriedades físicas. Elas se caracterizam individualmente, tá bom? Então, cada um tem seu físico, né? Por uma matéria, tá? Elas se caracterizam individualmente por uma matéria que, sem que haja alteração à sua composição. Então, por exemplo, vou colocar esse durex. Ele tem esse formato aqui, então ele não pode sair desse formato físico aqui de jeito nenhum. Se a gente amassar, ele pode, entendeu? É um objeto que não pode. Por exemplo, essa canetinha. Se eu fazer espremer ele ou esticar, ele vai quebrar. Então ele não pode se alterar fisicamente. Ele vai ser assim até ele ser quebrado, né? Então isso é uma propriedade física. A próxima é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão é a temperatura na qual as substâncias passam de um estado sólido para o líquido. Por exemplo, o gelo ele passa para o líquido, né? Ou o sal, que se ele ficar um tempo, o sal, se ele ficar numa temperatura de mais ou menos 801 graus Celsius, ele se transforma em líquido também, tá bom? Esses dois exemplos são os principais. O próximo é a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é a temperatura na qual as substâncias passam de um estado líquido para o gasoso, tá? Então, é quando elas evaporam, que é, por exemplo, uma água que a gente coloca para ferver, ela também é líquida e vai para o seu estado gasoso, né? Que a gente pode até ver na tampa de uma panela, né, se a gente colocar, e a gente vê ela se transformando em gasoso, tá bom?
O próximo é a densidade. Gente, a densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância, tá bom? Como a gente viu nas propriedades gerais da matéria, né? Que a gente viu sobre a massa e a extensão, né? Então, esse aqui, na densidade, é a relação entre as duas, tá bom? O próximo, gente, é a solubilidade. Lembrando, gente, que todos esses fatores vocês vão aprender especificamente bem mais aprofundado no sexto ano. Então, isso aqui é mais uma introdução, tá? Para vocês entrarem nesses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá, para solubilidade. A solubilidade, gente, é a capacidade das substâncias de se dissolverem, tá bom? Então, em outras substâncias em condições determinadas de temperatura ou pressão. Por exemplo, se a gente esquentar o açúcar, ele derrete, entendeu? Então, esse é um exemplo de solubilidade, tá bom? É a capacidade de uma substância, a substância pode ser o açúcar, e ele dissolver, tá bom? O próximo é a condutividade térmica e elétrica. A condutividade térmica ela é a capacidade pela habilidade das matérias de conduzir uma energia elétrica, tá bom? Então, a capacidade de alguma matéria ter possibilidade de conduzir uma eletricidade, tá bom? O próximo conteúdo é a dureza. Gente, a dureza é a medida de resistência de uma substância que apresenta ao ser riscada por outra, tá bom? Então, é a dureza quanto mais dura uma substância, maior será a sua resistência ao risco, tá bom? Então, é quando a gente se trata de uma substância que quanto mais dura, maior é a sua resistência. Então, por exemplo, o ferro é muito duro, então maior é a sua resistência. A resistência do ferro é muito boa, né? Agora, o próximo é a propriedades químicas. As propriedades químicas, gente, se caracterizam individualmente, tá bom? Uma matéria por meio da alteração da sua composição. Então, exemplo, a combustão, a fermentação. Então, é bem um exemplo disso. Um exemplo, gente, a fermentação. Se a gente não colocar o fermento no bolo, o bolo não cresce, ele fica solado. Quando a gente coloca, ele tem a alteração de crescer. Então, seria bem um exemplo de propriedades químicas. O próximo é propriedades organolépticas. Vamos falar difícil também. Logo trava minha língua. Então, essas propriedades são propriedades identificadas por um dos 5 sentidos. Então, a gente identifica elas ou pelo nosso olfato, pela nossa visão, pelo nosso tato, pela nossa audição e pelo nosso paladar, tá bom? Então, a gente vai identificar, né, essas propriedades tendo os 5 sentidos, tá bom? Um exemplo, o calor, o sabor das coisas, né, o odor, né, o cheiro, o brilho, entre outros. A gente vai identificar com os nossos órgãos dos 5 sentidos, tá bom? Então, meus amores, é isso. Agora eu deixo as atividades com vocês. Começa na página 167, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá ok? Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.